que será o nosso facilitador da noite de hoje. Hoje ele vai nos trazer o tema Progressão dos Espíritos, evoluir sempre. O livro dos Espíritos, ele é o começo de tudo. E para tanto nós estamos trabalhando ele, esse início de ano, para que nós possamos reconhecê-la de novo e buscar transitar pelas suas páginas e buscar condições de nos manter fiel aos seus princípios de raciocínio, de busca de moral, para que assim possamos ir crescendo para Deus. Muita coisa aí acerca do livro dos Espíritos para que a gente desperte no sentido de ajudar o nosso coletivo. Nós gostaríamos de lembrar que amanhã, dia 11, a terça-feira, 9 ou 7 horas da noite, 19 horas, nós estamos retomando os grupos de estudo. Nós vamos nos encontrar neste salão, chamado o Encontrão. Então, a partir daí, durante a semana, cada grupo ele vai para seus dias específicos. Então, amanhã nós estamos retornando do nosso recesso. Vai ser bom encontrar os companheiros, abraçar, trocar ideias, buscar uma perspectiva de futuro em cima dos estudos. Então nós estaremos voltando. Voltando também estará o trabalho da infância e da juventude a partir do dia 15, que é sábado agora, para crianças e jovens, a partir das 10h30, 10 horas, Hein? Mas é 10 horas pensado, 10 às 11h30. E ainda temos também um grupo de família, que ele acompanha o processo da evangelização, tá bom? Nós temos outras atividades, como o atendimento fraterno, que para as entrevistas novas, ele vai acontecer logo após o carnaval. Estamos trabalhando, tomando todas as providências, para que possamos assim receber as pessoas que vêm para as entrevistas, para os tratamentos espirituais. Vamos nos comungar na prece, dizer a Deus da nossa alegria em estarmos aqui, rogando-te, Pai amoroso, possa vós nos sustentar sempre no seio da nossa fé, que temos desenvolvendo nesses momentos da qual nos achamos, inspirados em Ti, ó Pai, nos Teus desígnios e leis intransponíveis, nos ajustar nos momentos que a sociedade do planeta Terra nos impõe. Que possamos estar firmes, Senhor, compreendidos das nossas responsabilidades, enquanto no corpo físico
fora do mesmo. Por isso nos abençoe, para que a esperança nunca seja esquecida na nossa individualidade de filhos teus que somos. Hoje, Senhor, rogamos-te pelo nosso companheiro Jamisnei, que usará da palavra, nos relembrando acerca da vida espiritual. Que os bons espíritos que morejam nesta casa, Senhor, possam nos auxiliar neste trabalho. E é em teu nome, ligados aos mesmos que já se encontram neste salão, que nós daremos por iniciado a nossa doutrinária da noite de hoje, com voto de perenidade em nossos corações. Que assim seja. Passaremos a palavra ao nosso irmão Jamisnei, que terá até às 8h20 para trazer o seu tema. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Senhor da vida alimente as nossas almas, na qual cada um vem nesses últimos tempos buscando um pouco de espiritualidade, de dar um sentido existencial às nossas jornadas pelos caminhos da vida. Hoje pela manhã, verificando o roteiro da nossa apresentação para agora, eu achei dentro de um dos meus livros de pesquisas um roteiro de uma semana espírita realizado aqui no CETRASC em abril de 1998. Naquele 18 de abril do ano de 1998, há 27 anos atrás, acontecia aqui no CETRASC, neste auditório, a primeira semana espírita da antiga UD3, na qual montamos uma programação com a coordenação geral de então, a comemoração da revelação dos Espíritos para a humanidade, com o advento do Livro dos Espíritos, que é a revolução para a humanidade. E relembrando aquela época, até como introdução do tema que nós vamos apresentarmos, o Livro dos Espíritos e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse foi o tema. Lembro-me, como se fosse hoje, que este auditório estava lotado, e aonde a nossa amiga Cida, exatamente onde ela está sentada, estava sentado o nosso querido amigo Jorge. E Jorge tinha uma criança recém-nascida no seu colo, não é? E ano passado eu encontrei com Jorge, e Jorge me dizia que seu filho já estava na faculdade, já era um homem velho. Como a linha do tempo é fantástica. O Livro dos Espíritos e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era o tema daquela noite célebre no ano de 1998. No dia 13 de abril, aqui neste auditório, o nosso querido amigo João Oliveira, da cidade de Baixa Grande, ele iria abordar os
antecedentes históricos, os precursores da doutrina espírita, da filosofia espírita, quando no dia 14 de abril, neste auditório, a nossa querida Creuza Lage iria abordar o tema Kardec, o homem Kardec, que na contemporaneidade ao seu tempo, iria falar do perfil psicológico daquele homem, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que iria produzir esta obra monumental que é o Livro dos Espíritos. Recordo-me que naquela época eu estava com uma enxaqueca tremenda, e no dia 15 de abril o nosso querido Rui Diamantino iria abordar Kardec, o pesquisador. Agora me veio à memória que eu estava com a rinite tremenda naquela época, e Rui abordaria o tema Kardec, o pesquisador. Como Kardec conseguiu produzir esta obra de 1019 perguntas, porque a primeira edição da publicação do Livro dos Espíritos, ele teve 501 perguntas. Mais tarde seria 1019 perguntas, por conta das pesquisas que Allan Kardec realizou nos 4 cantos do mundo, na qual ele recebia correspondências, ele recebia cartas de várias partes do mundo, falando dos fenômenos sobrenatural que estava ocorrendo. Aqui em Salvador, naquela época, contemporâneo de Kardec, ali onde vocês conhecem hoje a ladeira da Fonte Nova, ao subir a ladeira da Fonte Nova, vocês vão ver aquele convento, que agora me fugiu o nome daquele convento, naquela rua ao lado do convento, próxima à ladeira da Fonte Nova. Ali teve o primeiro grupo de estudos espíritas no Brasil, criado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. E naquela época, o ano era 1857, 1858, quando Teles de Menezes escreveu uma carta para Allan Kardec, falando de uma comunicação de um espírito de um padre que se manifestava na reunião mediúnica, ditando algumas diretrizes católicas dentro desse grupo espírita. E Teles de Menezes, ao trocar essas cartas com Kardec, perguntava o que nós devemos fazer, qual é a metodologia de orientação que o professor Rivail poderia passar, qual era a metodologia de pesquisa que poderíamos aplicar em uma reunião mediúnica na qual o espírito de um padre estava dando essa comunicação, não é? Então Kardec, ele teve esse cuidado, esse critério de confrontar e receber mensagens de várias partes do mundo para a produção da sua obra. Agora, no dia 17 de abril, o nosso amigo Marco Aurélio, primo de Medrado, ele iria abordar o tema Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E no dia 18 de abril, que é a data, não é, da comemoração do Livro dos Espíritos, o nosso querido amigo Adilto Pugliese iria falar sobre Kardec e o movimento espírita. Eu aproveitei esse preâmbulo primeiro para relembrar, na linha do tempo, que há 27 anos atrás nós estávamos aqui, passado 27 anos estamos aqui, abordando um dos temas e que é muito fascinante dentro dessa proposta da codificação espírita, revelado pelo Espírito da Verdade ao professor Rivail,
quando ele vai falar sobre a evolução espiritual, a progressão espiritual do espírito, a evolução espiritual de cada um de nós. Então Kardec, neste capítulo do Livro dos Espíritos, a segunda parte, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a progressão, a evolução do espírito. Nós estamos evoluindo, sim. E como é que se dá esse processo da evolução? E Kardec, utilizando o seu bom senso, ele formulava perguntas, e nessas perguntas os espíritos, que eram uma pleiade, uma equipe espiritual muito grande, iria respondendo a Kardec. E muitas das vezes, Raimundo, os espíritos intuíam a Kardec para que Kardec formulasse a pergunta e eles próprios respondessem. O que eu achei interessante, que nesta pergunta, e uma dessas perguntas, a pergunta 114, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos bons ou maus, por natureza, ou eles são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos são, cada um de nós somos bons ou mal por natureza? Como explicar o instinto de cada um de nós? Nós nascemos bons, com DNA da bondade, ou com o DNA da maldade? Os espíritos bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta que eles deram: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passa de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. Portanto, cada um de nós estamos nessa linha do tempo, no nosso processo evolutivo, nas nossas sucessivas reencarnações, porque um dos dogmas da doutrina espírita, da filosofia espírita, é o dogma das sucessivas reencarnações. Portanto, meus queridos irmãos, cada um de nós estamos nesse processo cíclico, sim, nesse processo cíclico de evolução, de transformação. E se vocês hoje estão aqui neste auditório, passado 27 anos, eu acho que eu e Raimundo devemos ter aprendido muito. Quantas doutrinárias, quantas palestras, quantas reuniões mediúnicas, neste intercâmbio, dialogando com as sombras, como diz Deolinda Morim no seu livro Diálogo com as Sombras, não é? Certamente evoluímos, aprendemos, tomando tropeçadas, tendo acertos, desacertos, porque todos nós ainda estamos, não somos, ainda estamos com certos, como é que eu digo assim, a semente do joio, porque essa parábola da semente do joio e do trigo, minha amiga Cida, é muito interessante para falar da progressão dos espíritos com a parábola do joio e do trigo. Porque para você sair da evolução, de deixar de ser um joio para um trigo, há uma evolução. Quando Jesus lançou a metáfora, a parábola, que em latim significa parábole, Jesus disse: deixai que ambos cresçam juntos. Ele conta a história do fazendeiro. O empregado na fazenda pergunta ao senhor: o vizinho jogou semente do joio na nossa plantação de trigo, queres que eu arranque? E qual foi a resposta que o fazendeiro deu? Não. Deixai que ambos cresçam juntos, que na proporcionalidade do crescimento
com o passar do tempo, nós vamos identificá-los, quem é joio e quem é trigo. Então, o joio é a personificação do negativo, da maldade, da involução, do egoísmo, da hipocrisia, da negatividade, porque o joio, ele tem 1,50 m de altura, o trigo tem 1,20 m de altura, e eles são muito semelhantes. Quem não conhece, se passa. Então deixai que, ao crescer, nós vamos identificar as virtudes de cada um deste joio e do trigo. Portanto, nessa nossa progressão, nessa nossa evolução espiritual, eu ainda carrego em mim, depois de 27 anos dessa semana espírita, eu ainda acho que carrego um pouco, e ainda tenho muito que lidar, meu amigo Raimundo, com as minhas sementes de joio, que ainda está muito presente dentro de mim, que é o meu ego. Nós estamos transitando para o trigo, para a semente do trigo, para a semente da amorosidade. Portanto, nós estamos sim em passos largos, nos modificando, porque o maior inimigo não é o outro, o inimigo não é o externo, o inimigo está mais próximo do que nunca, ele está dentro de si, dentro de nós. É essa busca incessante do homem que precisamos conhecer, que somos nós mesmos. Façam uma viagem para dentro de si e descubra em que nível de evolução você se encontra. Foi exatamente por isso que na questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus? Opa! Será que Deus cria espíritos bons e outros espíritos maus? Será? Absolutamente que não. Ontem, pela manhã, eu saí a pedalar da orla de Salvador até a praia do Flamengo. Ontem pela manhã cedo. Depois de pedalar, eu parei numa barraca, num carrinho muito interessante. Certamente vocês devem estar dizendo: mas Dimas, o que é que tem a ver o tema progressão dos espíritos, que você ontem estava pedalando e parou numa barraquinha de caldo de cana? E ao parar nessa barraquinha de caldo de cana, muito me chamou a atenção o vendedor de caldo de cana. Primeiro, pela letra da música que estava tocando, me chamou a atenção. Eu estava acompanhado de outros colegas ciclistas e nada melhor do que tomar um caldo de cana bem gelado com gengibre, não é, Raimundo? Uma delícia. E ao parar, a letra que tocava: tome um caldo de cana, porque você vai fortalecer as suas fibras, porque Jesus é fiel mesmo tomando o caldo de cana. E isso me chamou a atenção. Deus é fiel, tome caldo de cana. Deus é fiel, tome caldo de cana, porque você vai fortalecer o seu dia. Gente, um apelo da palavra Deus é fiel, e na sua barraquinha, no seu carrinho estava escrito: Deus é fiel, caldo de cana, para que você dê continuidade à sua vida. Eu achei interessante isso, mas eu jamais iria questionar aquele jovem rapaz simpático, vendedor de caldo de cana, porque a palavra Deus é fiel é um adjetivo que você não deve dar, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, a primária de todas as coisas. Dá adjetivo a seres humanos.
Deus é fiel. Não, Deus é amor, Deus está acima de tudo isso, né? Mas achei muito interessante, porque significa que a humanidade, na atualidade, nós estamos nesse processo cíclico de evolução, cada qual no seu processo de autodescobrimento. Ele, na sua barraquinha de caldo de cana, ele estava ali, Cida, não é isso, minha amiga? No seu processo de evolução. Olha que, eu não vou dizer aqui quantos quilômetros eu pedalei, mas eu parei para tomar um caldo de cana, agradeci, gratidão pelo trabalho dele. Ele estava trabalhando, vendendo caldo de cana, ele está no seu processo de evolução, contribuindo com o bem-estar da coletividade de quem por ali passa. E isso é uma progressão, é uma evolução para aquela alma, para aquele espírito. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E o que vem a ser simples e ignorante? Porque eu conheço doutores em PhD, eu sei que tem pessoas que têm doutorado e acredita que a Terra é plana. Ter conhecimento, ser intelectual, não é sinônimo de evolução espiritual, porque tem muita gente que tem conhecimento, mas é ignorante do ponto de vista ético, moral e espiritual. Tem pessoas que utilizam a inteligência para o mal, tem pessoas que têm um autoconhecimento, utilizam o seu conhecimento para o mal. Significa que ele ainda é um indivíduo ignorante, torna a repetir, do ponto de vista moral e espiritual. Então, Deus criou, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Nesta perfeição é que eles se encontram a pura e eterna felicidade. Ele vai dizer aqui que é pelo conhecimento da verdade. E que conhecimento da verdade é esse, meus caros amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais? Porque lá no templo de Delfos, ao templo das Pitonisas, neste templo, na entrada, estava escrito: homem, em grego, homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a si mesmo, conhecerás o universo, porque você é o microcosmos dentro de um macrocosmos. Então, na medida que você viaja para dentro de si e descobre o universo imensurável que você é, a verdade lhe liberta da ignorância. A verdade, ao responder Jesus a Simão Pedro, lá na introdução, nos primeiros capítulos do livro Jesus no Lar, tem uma resposta cirúrgica, quando Simão Pedro pergunta ao Rabi, a Jesus: Senhor, o que é a verdade? E qual foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro? Simão, a verdade é a luz divina total. A verdade é a conquista da luz interior. A verdade é a expansão da luz que já existe, está em latência dentro de nós. E na medida que você vai evoluindo, você vai diluindo a sombra, vai diminuindo a intensidade do nosso egoísmo humano, porque a verdade é a luz, porque o Espírito, ele é
o princípio inteligente do universo no seu processo cíclico de evolução. Portanto, meus queridos amigos, já na questão 116, olhe a pergunta e vejamos bem a resposta. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Haverá espíritos que permanecerão eternamente na maldade? Ah, meus queridos irmãos, não sei dizer em que século foi, mas foi lá pelas bandas da Idade Média, quando um grande guerreiro na terra semeava o ódio, a discórdia, as guerras, no período das cruzadas. Era o século XII, agora me lembrei. Era século XI, século XII, ele disseminava o ódio, a destruição, a guerra. E aquele espírito daquele general, ele desencarna, levando para o outro lado da vida uma carga emocional de ira, de ódio, de guerras insanas. E lá, pelas regiões das furnas do inferno, das regiões tenebrosas do umbral mais profundo, nas profundezas das sombras, esse espírito que foi um general na terra, ele no mundo espiritual continuaria semeando, influenciando com as hordas das entidades espirituais, influenciando sobre populações, este espírito das trevas. Passado 1000 anos, este espírito ainda permanecia no mundo espiritual, interferindo sobre a humanidade, sintonizando com aqueles espíritos que estavam nas mesmas frequências mentais, disseminando guerras, como vocês ainda nos nossos dias atuais têm presenciado. Foi quando uma equipe de espíritos, por volta da década de 40, já tinha se passado 1000 anos, que aquele espírito vinha interferindo sobre a humanidade. O diretor espiritual da terra, o Cristo, manda uma mensagem para uma das colônias aqui no nosso território brasileiro, a colônia localizada lá no estado do Rio de Janeiro, nosso lar. E lá do nosso lar parte um grupo de samaritanos. Dentre esses samaritanos estava aquele que se tornou cronista, narrando através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier o que ocorre no mundo espiritual em tempo real. Foi quando esses samaritanos, entre ele André Luiz, dessas regiões infernais aonde estava aquele espírito, cujo nome dele se chamava Gregório, narrado no livro Libertação, que leva este título, Libertação após 1000 anos, trazendo, manipulando as massas. E esse espírito Gregório, os últimos segundos e minutos da sua permanência nas trevas, após 1000 anos, nas cidades sombrias, vem essa equipe de samaritanos, André Luiz e outros companheiros, ao entrar nessa cidade onde o espírito Gregório ali convivia há 1000 anos, e André Luiz pergunta: como vamos fazer para que ele, após 1000 anos, disseminando ódio, manipulando massas humanas, encarnadas e desencarnadas, resumindo a história e respondendo à questão que colocamos,
O espírito de Maria Matilde, se eu não me engano, no mundo maior, que foi mãe de Gregório, vem de regiões sublimes e adentra-se aquelas regiões sombrias de sofrimento e se aproxima de Gregório. Gregório não vê o espírito de Matilde, a sua mãe, que era um espírito muito mais evoluído, que ao longo desses milênios ela estava aguardando o momento de remorso, de arrependimento, porque todo espírito mau um dia se arrepende da sua maldade, e Matilde se aproxima dele e ele é tocado pelo campo gravitacional do amor de uma mãe, conforme estava escrito em uma campanha publicitária aqui em Salvador nos anos 80, e que em todos os carros tinha um slogan escrito: peça à mãe que o filho atende. O poder de mãe, o magnetismo da mãe. Mãe é na terra uma estrela, vivendo as suas noites de alegrias e as suas noites de tristezas. Mãe no mundo espiritual é de uma dimensionalidade que as próprias mães encarnadas não têm a potencialidade da luz de uma mãe. E Maria fez com que Gregório tirasse o véu da sombra depois de 1000 anos. Ele sente a presença da mãe e daí em diante ele é levado pelo espírito Matilde para uma região maior, para mais tarde reencarnar nas suas sucessivas futuras reencarnações expiatórias. Portanto, os espíritos inferiores um dia se tornará santo, espíritos iluminados, porque nós estamos em evolução. Haverá espírito que se conserva eternamente nessas ordens inferiores? A resposta que ele deu, não, e eu citei aqui o exemplo. Todos se tornarão perfeitos. Então, meu querido Raimundo, se todos se tornarão perfeitos, significa que Adolfo Hitler um dia vai se tornar espírito perfeito. Gengis Khan vai se tornar um espírito perfeito. Aquele general visigodo, Alarico I, Alarico I, ano 360, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, ele mata milhares de pessoas às portas de Jerusalém. Alarico I, o general visigodo. Sabe o que é empalar? Sabe o que é empalar? Ele empalava as pessoas. Ele pegava uma vara de 3 metros e empalava as pessoas. Ele tinha o prazer de matar. Agostinho de Hipona chegou até a sua tenda e tentou negociar com Alarico I para que ele não invadisse Jerusalém e destruísse. Agostinho de Hipona, aquele que se tornaria um dos maiores teólogos da Igreja Católica, mas mesmo assim Alarico destruiu. Ele desencarna, vai para o mundo espiritual, reencarna 300 anos depois como Alarico II e continua fazendo as suas atrocidades. E os governadores, os diretores espirituais do nosso planeta resolvem transferir aquele espírito visigodo, Alarico I, para reencarnar onde? No Brasil. Em que lugar? No interior de São Paulo. Em que cidade? Aimorés. Reencarna em Aimorés, no início do século XX, um rapaz que iria desenvolver a hanseníase, a lepra. Ele, aos 20 anos de idade, se tornou leproso
e desencarnaria aos 40 anos de idade, leproso. E ele perguntava: mas por que é que eu estou sendo trucidado pela lepra? O nome dele se chama, me fugiu o nome dele agora, Raimundo, me lembra aí, me fugiu o nome dele agora, me deu um branco, daqui a pouco eu lembro. Esse general visigodo reencarna no Brasil, no interior de São Paulo, e vai se tornar espírita. Jesus Gonçalves. E aí ele se torna uma pessoa completamente diferente. O que eu estou querendo dizer a vocês, respondendo essa questão 116, não, todos se tornarão perfeitos. O meu querido Raimundo, ele é muito corajoso. Ao me ligar e me convidar para proferir esta palestra, porque se Raimundo realmente soubesse quem era James Day, hein, Raimundo? Eu vou até beber água. As coisas que cada um de vocês, cada um de nós e os internautas que estão nos assistindo carrega a sua história espiritual do passado e que agora nós estamos nos ressignificando na atual existência com uma nova proposta de transformação, de crescimento espiritual. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Deus seria injusto, não é verdade? Dá o privilégio a alguns. Deus seria muito injusto ficar dando título aos torcedores do Bahia e deixar o Vitória na segunda divisão. Deus não é nem Bahia e nem Vitória. Você já pensou se Deus dissesse: hoje o meu time de coração no estado da Bahia é o time do Bahia, eu sou torcedor do Vitória? Eu disse: ó, Deus, espera aí, Deus para todos. Deus não está não só no time do Bahia, do Vitória. Deus não está nos times do planeta Terra. Deus está em todos os quadrantes do universo. Ele é o maior torcedor cósmico da humanidade, das humanidades espirituais. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então, o progresso, o crescimento é de cada um de nós. É o esforço interno que estamos propondo nos nossos dias atuais. Ressignifiquem, meus queridos irmãos, esse momento estelar, essa constelação estelar, essa constelação familiar, que é a família em humanidade. Mas James, com tantos problemas que está acontecendo na atualidade, os dramas que o mundo está passando neste exato momento, você está dizendo que o mundo está melhorando? Sim. É o avanço da luz sobre as sombras, e as sombras estão reagindo a esse progresso incessante dos espíritos. Nós estamos evoluindo, e na medida que nós estamos evoluindo, a Mãe Gaia, o planeta Terra, está no seu processo de ressignificação. O que vocês estão vendo aí
que é uma terceira guerra mundial, como eu sempre coloco. A primeira guerra mundial ceifou milhões de pessoas, que eram armas. A segunda guerra ceifou 50 milhões de seres humanos. Mas agora, em pleno século XXI, em pleno desenvolvimento tecnológico, já se passaram 25 anos dos 2000 anos do Evangelho do Cristo na Terra. Hoje nós estamos comemorando, no ano 2025, os 2025 do Evangelho de Jesus sobre a Terra. Estamos travando, e vocês não estão vendo? Travando esta terceira guerra mundial, que não é uma guerra de armas, mas é uma guerra de valores, de ressignificação. É a separação do joio e do trigo que vocês estão vendo. É uma guerra de valores éticos, morais e espirituais. É a seleção natural com a marca. Eu não vou entrar pelo esse campo do esoterismo, mas alguns dizem que é a marca da besta fixada na mente de cada um de nós. São os valores éticos. Satya Sai Baba, ele vai dizer que é o avanço da luz, modificando-nos os nossos padrões mentais. Foi por isso que vocês viram lá em 2000, vocês viram lá no ano 2000, com a pandemia, o planeta entra em lockdown, há um silêncio total, a humanidade estava tendo a oportunidade de ressignificar o seu processo cíclico de evolução para a evolução da coletividade, como a evolução individual de cada um de nós. Alguns evoluíram, aprenderam com a pandemia, e outros não. Portanto, essa terceira guerra mundial que eu coloco é do ponto de vista ético, moral e espiritual, da autotransformação. E concluindo, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, não é? Ignorância. E aí, concluindo, esse item 127 é muito interessante. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Por que uns é mais inteligente do que outros? São crianças iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio seja seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Uma mãe tem 3 filhos. O primeiro reencarna, se torna espírita. Os pais deram toda a educação. Reencarna o segundo, se torna comerciante e se torna um grande comerciante, um homem de bem. Reencarna o terceiro filho, se torna um médico, um excelente médico, porque foi influenciado pela educação dos pais. E reencarna o quarto. Eu vou botar o quarto. Este quarto filho se torna homicida. Mas os 4 filhos tiveram o mesmo princípio educacional. Por que cada um seguiu a trajetória e o último não quis nada com a hora da vida e se tornou homicida? Por quê? Aí é assunto para outra palestra, porque muitos espíritos, muitos de nós, além de ter o livre-arbítrio, há espíritos que ao longo do tempo
do tempo, reencarna trazendo a predisposição para o homicídio, a predisposição para a depressão, a predisposição, como disse Edson Arantes, do nascimento. Quando ele foi entrevistado, o Pelé, ele disse: desde jovem eu já tinha essa missão, essa tendência de ser jogador de futebol. Oscar Niemeyer, desde jovem, ele tinha a tendência de ser arquiteto. Dr. Elcimar Coutinho, Ivo Pitangui, desde jovem tinha a tendência de ser médico geneticista. Então cada um de nós reencarnamos e temos o nosso livre-arbítrio de seguir o nosso caminho nesse progresso evolutivo. Portanto, concluindo, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Portanto, meus queridos irmãos, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que é o advento da terceira revelação, esse cristianismo redivivo, é a bússola de orientação para o progresso, evolução espiritual de cada um de nós. Foi exatamente o que o querido Espírito André Luiz nos apresentou no livro Conduta Espírita. Os espíritas são os milionários da felicidade. E por que nós somos os milionários da felicidade? Porque a doutrina espírita, ela é um diamante, é uma grande bússola, conduzindo-nos ao porto seguro da eternidade, no nosso processo cíclico de evolução, de progresso incessante. Até lá, até amanhã, quando todos nós nos tornarmos, amanhã, espíritos perfeitos. Gratidão. Como já nos deixou claro, não encerra-se aqui, porque temos o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos debruçarmos e estudá-lo. Amanhã, dia 11, nós temos anjos e demônios. Quem sou? Anjos e demônios. Quem sou? 9 horas da manhã, com nosso irmão Francisco Muniz. Nossa gratidão ao companheiro James Ney, que nós sabemos é um estudioso da causa. Rogamos a Deus para que sempre ele possa ter essa lucidez a nos apresentar. Vou reforçar os avisos iniciais que trouxemos. Amanhã nós retomaremos ou retornaremos com os nossos grupos de estudo às 7 horas da noite aqui neste salão. Depois desse período de recesso, desde lá de dezembro, nós vamos poder abraçar os companheiros do grupo de estudo, não é, André? Vamos poder trocar as ideias, fazer projetos para o futuro.
E esse ano, os grupos de estudo com uma nova característica, né, companheira Cida? Uma nova maquiagem no processo. Tudo isso para que nós possamos facilitar o processo do aprendizado, do bem-estar e da conquista do pertencimento, né, com esta doutrina libertadora. Mas também retornará a evangelização infanto e juvenil, junto com o grupo de família. Enquanto nossos filhos estão nas salas, na evangelização, nós, quanto pais, tios, avós, vamos estar em outra sala, reunidos, conversando acerca dos temas que os nossos pequeninos estão aprendendo. Para que a apostólico, quando chegar em casa, ele nos faça a pergunta, nós possamos dialogar em um entendimento bem claro para com eles. Então nós estamos esperando vocês na terça-feira para os grupos de estudo, que é amanhã, e também no sábado, tá bom? Vamos convidar os nossos companheiros médios passistas para que possam se posicionar para o grupo individual. E nos ligar neste momento, não só os benfeitores espirituais que já se encontram neste salão desde cedo, fazendo a asepsia para nos receber, mas também nos conectar com os nossos benfeitores amigos, os nossos chamados anjos da guarda, que eles zelam por nós todos os dias, mapeando as nossas ações no processo reencarnatório. Lembremos dele. E no processo de harmonia, de paz, deixemos que ele, junto com esses amigos que já se encontram aqui, transfiram a energia amorosa, curativa, impregnando o nosso corpo físico, diluindo as energias cansadas, amortecidas, reorganizando os nossos centros de força. E assim, nos sentindo revigorados para continuar na nossa vida de espírito, filho de Deus, na obra diante da sociedade. A nossa alegria se amplia por sabermos de que tem gente do outro lado da vida que cuidam de nós, estão atentos para que nós não caiamos em outras tantas tentações. A alegria se faz mais verdadeira porque ladeamos as propostas do Mestre Jesus na nossa intimidade, os esforços que fazemos todos os dias para sermos melhores.
Senhor Jesus. Abençoai estes esforços, multiplicai a nossa coragem e a nossa força, para que nós não olhemos para trás, Senhor, e deixemos os padrões que tanto nos importunaram a transformar hoje nas atitudes do bem e do amor. Por isso te dizemos, Senhor, tende de piedade de todos nós. Que a vossa misericórdia e a vossa paz possa se fazer no caminho por onde possamos transitar. Agradecidos aos benfeitores espirituais e a vossa misericórdia, Senhor, nós colocamos um ponto final nas nossas atividades espirituais, voltando para os nossos lares, imbuído da tua paz. Que assim seja. Estão encerradas nossas atividades. Tenhamos todos uma boa noite.